Bom, primeiramente aí, parabenizar Vossa Excelência por ter disponibilizado uma ferramenta para quem está em casa. A gente sabe que é um momento muito complicado e se nós pudermos seguir os protocolos pré-estabelecidos da OMS, vai ser de grande valia até pela preservação de vidas do parlamento. Bom, eu gostaria de começar a minha fala. Acho que sempre fui visto pela aqueles que me elegeram, pela sociedade, como um parlamentar muito combativo na LERJ, principalmente nas questões ideológicas, né, posicionamentos. Só que essas questões a gente sempre coloca, né, no que tange ao convívio social, no convívio familiar, né, e aí talvez seja aonde está a maior diferença nas convicções ideológicas. Porém, o que nós estamos vivendo hoje iguala qualquer cidadão. Iguala aquele que pensa de forma A, aquele que pensa de forma B, negros, brancos, pobres, ricos, todos têm a mesma probabilidade, né? Óbvio que ali respeitando faixa etárias e situações de comorbidades, de ser um potencial transmissor que também vinha a ser combalido por essa doença. O coronavírus ele tem 461 mil casos no mundo. 461 mil casos no mundo, tendo 20 mil mortos, 21 mil mortos. Está falando de 5% daqueles que são notificados com coronavírus no mundo vêm a óbito. 5%. Isso não é uma gripezinha. 5% vem a óbito. Mais do que isso, a gente pega a população de Israel. Circulou um vídeo onde o ministro da Defesa fala que a maior preocupação é a junção entre idosos e jovens, que talvez seja a mistura bombástica para a morte dos idosos. Isso foi falado. Naftali Bennett. Exato. Isso foi falado há 3 semanas atrás, onde não tinha ainda o regime de quarentena pré-estabelecido. Pois bem, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ele estabelece a quarentena e pasmem vocês, tá? Pasmem vocês. Israel hoje já tem 2.100 casos. 2.100 casos. Um país que tem 8 milhões de habitantes. A gente aqui tem 210 milhões de habitantes e temos 2.400 casos, em média. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que Israel, naquele momento, que preferiu não fazer a quarentena porque acreditava que o mais importante era separar os jovens dos idosos, teve uma contaminação altíssima e, por sua vez, diversos mortos. Dou outro exemplo, a Itália. A Itália resolveu postergar essa quarentena pensando na economia. E é óbvio que pensar na economia é importante porque o ser humano precisa produzir para a sua pré-existência, para a sua existência de uma forma natural. A Itália hoje tem, de casos, eu tenho aqui esse número, só de casos da Itália, 74 mil casos. Os Estados Unidos, 64 mil casos. Aonde eu estou querendo chegar com isso? Todos os países, sem exceção, que resolveram bater de frente com o coronavírus, com qualquer pretexto, eles se arrebentaram, deram com burros na água. E isso é muito fácil, porque o vírus ele não respeita nenhum tipo de barreira que não seja a barreira que nós estamos colocando, que é o isolamento social. É óbvio que nós precisamos pensar na economia. Eu venho do empresariado, da iniciativa privada, mas nós sabemos o seguinte, pode-se ir os anéis, mas tem que ficar os dedos.
A preservação de vida é muito importante nesse momento. E o que foi dito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro é uma aberração. Foi leviano. E digo até mais, foi mau caráter. Porque quando você coloca a vida das pessoas em risco, você está sendo mau caráter. A população brasileira precisa ter segurança para fazer o que está fazendo, para seguir o que a OMS e que o próprio Ministério da Saúde está recomendando. E quando o seu líder máximo vem a público, fala que tudo está errado e que só ele, o que ele está pensando, está certo, você cria uma insegurança no posicionamento, não só do Ministério da Saúde, mas como tudo que está sendo pregado até agora. Então, eu queria só aqui refutar a palavra que foi dito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e dizer o seguinte: eu venho de uma casa de matemáticos e fiz ciências exatas. E contra números não há argumento. Os números estão aí para quem quiser ver. Não coloque a sua vida em risco e, mais do que isso, não coloque a vida de quem você ama e aquele que você também não ama em risco, porque você sair para rua, você vai colocar todos em risco. É só isso. Obrigado, presidente.